Eu sei que ficou faltando falar do parágrafo único do artigo 930. Porque esse parágrafo único do artigo 930, vou destacar ele aqui para os senhores no chat, só para deixar ele em destaque realmente, ó, 930, parágrafo único, ó. Vamos lá, vamos a ele. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Vamos entender isso aqui. Essa é uma regra de prevenção. Eu tenho naturalmente uma limitação na minha exposição aqui com os senhores, porque nós temos na teoria geral dos recursos. Nós não vimos ainda os recursos em espécie. Mas pode ser que em um processo, em um único e mesmo processo, nós tenhamos para o mesmo tribunal vários recursos oferecidos. Eu não posso me aprofundar muito, porque, como eu lhes disse, nós não vimos os recursos em espécie. Então, por hora, vai ser uma relação, assim, uma questão de fé. Os senhores vão acreditar no que eu estou falando, depois isso vai ser mostrado melhor para os senhores. Nós temos um recurso que é, por exemplo, o recurso do agravo de instrumento. Não se preocupem com nada disso agora, por hora só acreditem. Esse recurso do agravo de instrumento, nós falaremos adiante, está previsto no artigo 1015 e seguintes, ele vai ser objeto de uma análise específica. Mas o agravo de instrumento, ele tem como finalidade, ele se destina a impugnar decisões interlocutórias, algumas decisões interlocutórias proferidas no processo. Pode ser que um processo, no primeiro grau de jurisdição, tenha várias decisões interlocutórias. Pode ser que uma mesma decisão interlocutória seja impugnada, seja agravada por mais de uma parte. Você imagina um processo que tem 2 autores, 3 réus, 5 partes. O juiz profere uma decisão que fica no meio termo ali, não agrada integralmente nenhuma das partes. Nós podemos ter, em face de uma única interlocutória, 5 recursos. Um agravo para cada autor, um agravo para cada réu. É possível. É possível. E aí aquele processo prossegue, vem uma outra decisão interlocutória, que já não agradou agora os réus, favoreceu ao autor. Os réus querem recorrer. Eles podem recorrer da outra decisão? Bom, vamos ver se é cabível ou não um agravo. Mas sendo cabível, eles podem recorrer. Aquele processo prossegue, vem uma sentença. E da sentença cabe a apelação. A apelação que vai ser julgada pelo mesmo tribunal, o Tribunal de Justiça do Estado. E como é que se dá? Você imagina o drama que seria se cada um desses vários agravos de instrumento, e se depois a apelação, cada hora caísse em um lugar diferente. Pensou o drama que isso seria? É justamente isso que o parágrafo único do 930 ele deseja evitar. Então, quando um relator, quando uma Câmara barra um relator é sorteado e é escolhido para o primeiro, nesse meu exemplo, essa questão hipotética, o primeiro agravo de instrumento daquela primeira decisão vai cair para um relator e todos os outros agravos, depois a apelação, todos os recursos naquele tribunal serão de competência daquele relator e daquela Câmara, para não cair em mais de um lugar distinto. O sistema processual ele tem vários instrumentos para evitar uma situação que é por demasiada refutada, indesejada pelo sistema jurídico, que é o risco de decisões contraditórias. Risco de decisões contraditórias. Temos vários institutos para tratar disso, como a conexão, a continência, lá do artigo 55 do CPC, a distribuição por dependência. Temos vários institutos, a litispendência, a coisa julgada. Esses institutos ele tem um norte geral, uma ordem de ideia geral, que é evitar decisões contraditórias sobre o mesmo fato. Então deixa um juízo só para tratar disso. É esse mesmo contexto, é essa mesma ordem de ideias que inspira
esse parágrafo único do artigo 930, a prevenção. Então, o primeiro julgador a receber o primeiro recurso diz-se na prática que ele é prevento. Houve ali a definição por prevenção. Do ponto de vista mais técnico, o que significa dizer que houve a definição por prevenção? A definição da competência por prevenção. Uma vez que ele receba o primeiro recurso, e o parágrafo único do 930 é claro, expresso ao afirmar isso, o que nós temos ali, para ser mais técnico, é a definição de uma competência funcional, em razão da função de relator que ele exerce do primeiro recurso. Ele já atrai a competência, ele já antecipa, já está pré-estabelecida a competência dele para todos os demais recursos daquele processo que vier a acontecer. Então já houve ali uma definição da competência com base em qual critério? Quais são os critérios da competência? Matéria, pessoa, função, valor da causa e território. Veja, território tem nada a ver, o tribunal é do mesmo lugar, valor da causa não tem nada a ver, não é questão de matéria, não é questão de pessoa, é questão da função. A competência está pré-estabelecida, essa regra de prevenção acaba sendo a definição de uma competência em razão da função, uma competência funcional. Mesmo que ele venha a inadmitir o recurso. Porque nós vamos ver que, na teoria geral, o recurso interposto ele pode ser recebido ou não recebido. Quando se diz não recebido, é porque tem um vício formal qualquer que nós veremos no momento próprio, e aquele relator fala assim, eu não vou nem julgar o mérito desse recurso. O recurso pede para mudar a decisão. Eu não vou nem analisar se eu tenho que mudar ou não a decisão, porque eu não estou nem admitindo esse recurso. Nós vamos ver quais são os requisitos de admissibilidade. Mas mesmo que ele não tenha admitido o recurso, mesmo que ele não tenha nem julgado o recurso, como ele foi o primeiro a receber, ele se torna prevento. Tá? Então é isso, essa a lógica desse parágrafo único do artigo 930. Vejam que na parte final ali desse dispositivo, ele mesmo fala no mesmo processo ou em processo conexo. Se tem reconhecida a conexão, processos conexos, o que o 55 do CPC diz? Né? Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Então são demandas próximas, né? Não são demandas idênticas, porque para ser idêntico tem que ter os três elementos, né? Artigo 337, parágrafo 3º. Uma ação é idêntica à outra quando for comum as partes, a causa de pedir e o pedido. Na conexão não se fala em partes. Na conexão, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. É essa a redação do artigo 55. Então não são demandas idênticas, são demandas semelhantes. O que o 57, o 58 vai dizer sobre a conexão e também a continência? A consequência é a reunião dos processos conexos no juízo prevento, que é o primeiro juiz que recebe, mesma lógica de prevenção, competência funcional. Só que se você reuniu, vai aquele juízo tocar, então pode ser que um recurso já seja o suficiente. Mas percebam, o próprio 55, salvo engano, um dos parágrafos lá vai dizer que você não vai reunir, então é uma exceção, você não vai reunir se um dos processos já tiver sido julgado. Então se você tiver processos conexos, que são parecidos, um deles já foi julgado, está no estágio avançado, e o outro está no estágio originário, uma pigarra na garganta, o relator que recebe o primeiro recurso do processo conexo, que está no tribunal, ele também se torna prevento para julgar os recursos das decisões do outro processo que está no primeiro grau ainda. É essa a redação da parte final ali do 930. Ok? Então, a gente encerra essa segunda parte da prevenção. Vamos ao terceiro item. Então, o primeiro tópico foi registro ou distribuição. Né? O segundo tópico é esse aqui da prevenção. Eu não cheguei a numerar. Então, tá aí o segundo tópico, prevenção. Vimos aí a prevenção, 930, parágrafo único, é uma informação importante. O terceiro, e deve ser o último tópico que eu vou tratar com os senhores, eu já expliquei que eu vou precisar sair um pouco mais cedo hoje,
é a devolução dos autos pelo relator para julgamento. Dá para chamar assim, estou tirando da cabeça. E aí nós vimos o 929, vimos o 930, vamos agora ao 931, é um ponto bom para parar a aula, porque o próximo item é embaçado, 932. Então, esse terceiro item, 931, está aí, ó. Distribuídos, os autos serão imediatamente conclusos ao relator, que em 30 dias, depois de elaborar o voto, restitui-los-á com o relatório à secretaria. Para quê? Para designar a sessão de julgamento, como nós veremos. Veja, o que o dispositivo está dizendo é que o processo começa com o relator relator conduz o processo, como eu lhes disse. Vou só dar uma antecipada aqui, o que nós veremos no próximo encontro. Mas vejam como é que esse 932, inciso 1º, ele é elementar. Incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal. Pronto, isso é o suficiente. Foi o que eu lhes disse. O relator, ele conduz o processo do início até o final. E ele faz isso por meio de uma singularidade. Ele sozinho toca o processo. Nós vamos falar melhor sobre isso no próximo encontro. Até o porquê disso. Já posso antecipar. É por uma questão de otimização, para que o processo venha a andar. Você imagina os processos do plenário do STF, 11 ministros. Você imagina se a condução de todos os processos, os 11 tivessem que fazer. AOMP, 11 vezes. Não precisa. Então a lei delegou a função do tribunal, que vai julgar ao final de modo colegiado, a um sujeito, que é esse tal desse relator. Ele dirige o processo, ele dirige e ordena esse procedimento do início até o final. E o final nós temos a sessão de julgamento, aonde o julgamento se dará por um colegiado, por uma pluralidade de membros, de julgadores. Ok? Então, o que a lei está dizendo no 931, voltando para o 931, é que essa atividade do relator de receber o processo, conduzir o processo e preparar o seu voto, como é que ele julga, isso vai se dar em 30 dias. Naturalmente, nós temos ali um prazo impróprio, né? Esse prazo é impróprio, dura um pouquinho mais do que 30 dias, às vezes dura bastante, né? Às vezes dura 30 anos. Veja agora, recentemente foi julgado um processo da época do Império, né? Então esse 30 dias aí, naturalmente, é um prazo impróprio, acaba sendo a demonstração que o legislador tem bom humor. É um estado ideal de coisas que se espera, mas a prática mostra que é bem mais que 30 dias. Olha que o nosso tribunal aqui no Rio de Janeiro, sendo justo, nosso tribunal ele até é bem rápido, né? Razoavelmente rápido. Tem outros tribunais que aí realmente a situação é desesperadora. Não tem vício nenhum, portanto, o que importa é isso. Não tem vício nenhum se for ultrapassado esse prazo de 30 dias. Aliás, na prática é o que mais acontece. Ok? Então, tudo que o relator faz, como nós veremos no 932, ele em tese tem que fazer em 30 dias. E aí ele devolve, o relator devolve a secretaria do órgão para quê? Para que, nós vamos tratar disso adiante, ó. Vamos só colocar aqui o 934, para que a gente possa ver bem e conduzir aí para o final do encontro. Olha o 934. Então começou, foi distribuído para o relator. O relator recebe o processo. Nós veremos tudo que o relator faz, é tudo no procedimento. Ele conduz o processo e depois devolve 931. Restitui-los-á, devolverá com o relatório à secretaria. Olha o 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas nesse livro, a publicação da pauta no órgão oficial. Então, recebidos os autos, no momento final, é para a designação da sessão de julgamento. Como está no 934, nós voltaremos a tratar disso em separado. Tá ok? Então, galera, é isso que eu queria ver com os senhores, esse terceiro item. O relator devolve os autos para julgamento
A lei diz que é em 30 dias, mas naturalmente é um pouquinho mais do que isso. Ok? Bom, vamos ficando por aqui, meus amigos, especialmente por conta